E se a vingança mais devastadora não fosse feita de gritos, explosões ou confrontos? E se o verdadeiro golpe mortal acontecesse no silêncio, no vazio que o outro não consegue preencher? Carl Jung dizia que a psique humana se revela não apenas naquilo que mostramos, mas sobretudo no que retiramos. O que acontece quando o empata, aquele que sempre deu tudo, simplesmente desaparece sem ruído? Será que essa ausência se torna um espelho onde o narcisista finalmente encara seu próprio deserto? Há algo de inquietante no poder do silêncio. Ele não pede explicações, não abre brechas para manipulação, não oferece combustível para o drama. Ele apenas existe, denso, cortante, quase insuportável. O empata que decide calar transforma sua dor em um muro invisível e, paradoxalmente, esse muro revela ao narcisista a própria prisão em que vive. Mas será que esse vazio é mesmo um fim ou apenas o início de uma vingança psicológica impossível de deter? Imagine o narcisista acostumado a sugar energia, encontrar de repente um espaço onde antes havia alimento. O vazio se torna como um grito mudo que ecoa sem fim. E é nesse eco que as sombras de Jung começam a se agitar. Porque onde não há mais luz da empatia, o narcisista se depara apenas com seu reflexo distorcido. Será que esse silêncio é apenas ausência ou um espelho cruel que devolve ao agressor a face que ele sempre tentou esconder? O mais perturbador é que a saída silenciosa não deixa rastros claros, não oferece um palco de confronto. Ela é um enigma, uma porta fechada sem chave. O narcisista, incapaz de decifrar, mergulha em uma espiral de frustração que o devora por dentro. É nesse ponto que o silêncio do empata se transforma em um feitiço sombrio. Um feitiço que não precisa de palavras, mas que ressoa mais alto do que qualquer acusação. E assim surge a questão que ninguém ousa responder. Será que esse gesto simples, invisível aos olhos comuns, é a vingança mais sombria que pode existir? Jung nos ensinou que a sombra não desaparece. Ela apenas espera o momento certo para se revelar. Talvez o silêncio do empata não seja apenas fuga, mas sim a revelação final, o veneno lento que o narcisista jamais conseguirá neutralizar. E a pergunta que fica é: você já percebeu o poder oculto de simplesmente se retirar? O silêncio, quando nasce das profundezas de uma alma ferida, deixa de ser apenas ausência de som e se transforma em um ritual secreto de libertação. Carl Jung alertava que aquilo que não conseguimos encarar dentro de nós retorna de formas inesperadas. E o silêncio do empata é justamente essa força inconsciente tomando forma. Não há aviso, não há despedida. É como se o empata se dissolvesse no ar, deixando apenas um rastro invisível que corrói lentamente o narcisista, como uma ferida aberta que nunca cicatriza. Mas será que o empata realmente some? Ou será que continua presente, invisível, como uma sombra que acompanha cada passo do outro? A saída silenciosa é a recusa em dançar a dança destrutiva que o narcisista exige. É como se o empata, finalmente desperto, apagasse a música que sempre embalou o espetáculo da manipulação. Sem plateia, sem eco, o narcisista se perde no próprio vazio, implorando por um reflexo que não existe mais. É nesse descompasso que a vingança toma corpo, não em gritos, mas na indiferença que mata qualquer ilusão de controle. E talvez o mais aterrorizante para o narcisista não seja a perda do empata, mas a súbita descoberta de que nunca teve poder real sobre ele. Jung dizia que a sombra é aquilo que negamos em nós mesmos, mas que insiste em voltar. Para o narcisista, o silêncio do empata é a manifestação viva dessa sombra, um lembrete constante de tudo que ele rejeita em si. Cada tentativa de contato não respondido, cada manipulação que cai no vazio, é como uma flecha que retorna ao arqueiro. E assim, o jogo se inverte. O predador se vê diante do próprio abismo, incapaz de escapar da escuridão que sempre tentou projetar no outro. O silêncio, nesse sentido, não é ausência, é a mais cruel das presenças. Há uma cena oculta nessa dinâmica que poucos percebem. Enquanto o empata encontra paz no afastamento, o narcisista é consumido pela ansiedade da perda. A mente dele grita, exige respostas, cria histórias, inventa motivos.
Mas o que resta é apenas o peso insuportável de não ser visto, não ser validado, não ser lembrado. E nesse labirinto, cada corredor leva ao mesmo ponto, a solidão que ele próprio construiu. O empata, ao se retirar, entrega ao narcisista não apenas silêncio, mas o espelho daquilo que ele sempre fugiu, a verdade de sua própria insignificância emocional. E aqui nasce o paradoxo mais cruel. O empata nunca quis vingança, mas ao se libertar, desencadeia a punição mais devastadora que existe. É o próprio Jung quem nos alerta. Aquilo que não se integra destrói. O silêncio, portanto, não é apenas a saída de cena, é a sentença final. Um julgamento sem tribunal, uma condenação sem testemunhas. O empata se torna ausente, mas sua ausência ecoa como um trovão dentro da psique do narcisista, lembrando-o a cada instante de que a prisão em que vive sempre foi construída por suas próprias mãos. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A cada instante em que o empata permanece em silêncio, o narcisista sente o peso de um vazio impossível de preencher. Esse vazio não é apenas ausência, é como um espelho que reflete as rachaduras da alma dele, multiplicadas e distorcidas. Jung descrevia a psique como um teatro onde as máscaras, a persona, escondem a verdade sombria que habita nos bastidores. Quando o empata desaparece, arranca o palco inteiro, expondo o narcisista diante de sua própria plateia interior. O caos, a solidão e o medo do abandono. Nada é mais devastador do que ser confrontado pela própria sombra, sem um escudo humano para suavizar o impacto. O silêncio é como um labirinto. O narcisista, acostumado a dominar com palavras, chantagens e manipulações, agora se encontra perdido entre corredores sem saída. Cada mensagem ignorada, cada ligação que nunca é atendida, se transforma em um símbolo de impotência. Não importa o quanto tente, não existe chave para abrir a porta do empata que decidiu fechar o ciclo. E é nesse ponto que a vingança silenciosa se torna insuportável. Ela não tem fim, não oferece catarse, apenas prolonga o eco da ausência. Para Jung, esse é o momento em que o inconsciente ruge mais alto, revelando aquilo que foi negado por toda uma vida. Enquanto o narcisista se contorce em busca de respostas, o empata se fortalece. O silêncio não é apenas uma forma de afastamento, mas também uma alquimia interior. É como se cada segundo sem resposta fosse um tijolo erguido no muro da própria liberdade. Jung acreditava que só quando nos retiramos do barulho externo conseguimos ouvir a voz interior que nos guia. Assim, a saída silenciosa não é apenas vingança contra o narcisista, é também renascimento do empata, um ritual secreto de reconstrução que só acontece quando o ruído da manipulação cessa. Mas aqui surge o paradoxo mais enigmático. O empata não precisa planejar vingança, porque sua ausência já é o veneno que corrói. O narcisista, preso em sua fome insaciável, não consegue aceitar a derrota de não ter mais controle. E a cada tentativa falha de reatar o vínculo, a ferida se aprofunda. É como um espelho quebrado que, em vez de refletir o outro, devolve fragmentos cortantes que dilaceram por dentro. O silêncio é, portanto, a faca invisível que corta sem tocar, punindo sem jamais se declarar como punição. E então a pergunta ecoa, com ainda mais força. O que é mais cruel, enfrentar o inimigo em um confronto aberto ou deixá-lo ser devorado pela própria solidão? Jung nos lembra que aquilo que projetamos no outro sempre retorna para nós. O narcisista que sempre projetou sua dor, seu vazio e seu desespero no empata, agora se vê obrigado a engolir o próprio veneno. O silêncio se transforma na vingança mais sombria, não porque o empata o desejou, mas porque o narcisista não tem como escapar daquilo que ele mesmo construiu. O silêncio não é apenas ausência de palavras. É como se o ar se tornasse pesado
pesado, como se cada segundo de não resposta fosse uma martelada invisível na mente do narcisista. Jung dizia que tudo aquilo que rejeitamos dentro de nós retorna com uma intensidade maior. E aqui está a prova viva. Quando o empata se cala, o narcisista é forçado a conviver com o próprio vazio. Um abismo que sempre esteve lá, mas que ele escondia atrás de jogos e manipulações. O silêncio se torna um espelho cruel, devolvendo ao narcisista não o que ele deseja, mas aquilo que mais teme, sua insignificância. O empata não busca vingança, ele busca respirar. Porém, ao se retirar, entrega ao narcisista a punição mais devastadora, a sensação de não existir além dos olhos do outro. É como se cada batida do coração do empata dissesse em silêncio: eu não sou mais sua fonte, eu não alimento mais sua máscara. E para o narcisista, isso é insuportável. Ele vive da validação, do reflexo, do eco. Sem isso, sua própria imagem começa a se despedaçar como vidro quebrado. Mas será que é mesmo o empata quem some? Ou é o narcisista que finalmente se perde dentro de si? Há um momento quase invisível nessa dinâmica em que o jogo muda para sempre. O narcisista, acostumado a dominar com palavras afiadas e gestos de poder, descobre que nada fere mais do que o silêncio. É como se o empata retirasse de cena a música da manipulação e deixasse o outro dançar sozinho em um salão vazio. E quanto mais o narcisista tenta impor controle, mais o eco do silêncio grita, lembrando-lhe de que o império que construiu nunca passou de uma ilusão. Será que existe vingança mais sombria do que obrigar alguém a encarar a própria máscara caindo? O silêncio é uma prisão invisível. O narcisista que sempre acreditou estar no comando, agora se vê cercado por muros que não consegue romper. Ele bate, grita, ameaça, implora, mas não há resposta. Não existe chave para essa cela, porque ela não foi construída do lado de fora, mas dentro da própria mente dele. E o mais perturbador é que o empata não precisa fazer nada além de existir em sua ausência. A simples decisão de não reagir já é suficiente para corroer, lentamente, cada camada de controle que o narcisista acreditava possuir. Enquanto isso, o empata experimenta algo que parece contraditório: dor e liberdade. Porque não se engane, o silêncio também fere quem o escolhe. Ele nasce da exaustão, do cansaço de se doar até a última gota, do peso de carregar a dor alheia. Mas nesse mesmo ato, ele abre espaço para uma cura silenciosa. É como se a cada não dito, o empata recuperasse um pedaço de si mesmo que havia sido sequestrado. Jung lembrava que a individuação só acontece quando resgatamos o que nos pertence. E nesse processo, o empata não apenas se afasta do narcisista, ele volta para dentro de si. Para o narcisista, porém, o tempo se torna tortura. Cada minuto sem resposta é como uma eternidade. Ele revisita conversas, procura falhas, cria justificativas. Mas a verdade é que não há narrativa capaz de anestesiar a dor da indiferença. E aqui está o detalhe mais cruel. Não existe vingança planejada, apenas consequência inevitável. O silêncio age como uma sentença que não precisa ser anunciada. Não há juiz, não há testemunha, só o vazio. Mas será que esse vazio é apenas punição? Ou é o início de uma revelação que o narcisista jamais quis encarar? Jung dizia que todo encontro verdadeiro nos transforma. O empata, ao sair em silêncio, transforma não apenas a si, mas também o narcisista, ainda que este lute contra isso. O narcisista se vê despido, obrigado a perceber que o controle que acreditava ter não passa de uma miragem. E nesse choque, nesse colapso de ilusões, a vingança mais sombria se instala, a percepção de que nada do que ele construiu era real. A ausência do empata não destrói apenas o presente, destrói a narrativa inteira. E aqui surge o paradoxo. Quanto mais o narcisista tenta apagar o silêncio, mais ele cresce. Ele busca outros rostos, outras vozes, outras fontes. Mas nada supre, porque não se trata de substituição. O que se perde não é apenas a presença do empata, é a validação que ele fornecia como ninguém mais poderia. O vazio se torna específico, único e irreparável. É uma ferida que não cicatriza, porque não existe remédio externo capaz de tocar onde o silêncio já se instalou.
O empata, nesse processo, aprende que não precisa confrontar para vencer. Sua ausência fala mais alto do que qualquer palavra. O silêncio é a linguagem da alma, quando decide não mais ser usada como objeto. E, paradoxalmente, é nessa recusa que nasce a vingança, não desejada, mas inevitável. O empata não grita, não acusa, não prova nada. Apenas cala. E nesse calar revela tudo. E então a pergunta lateja, insistente, impossível de ignorar. O que dói mais, perder alguém em meio a um confronto barulhento ou assistir essa pessoa desaparecer em silêncio, levando consigo toda a energia que sustentava seu mundo? Jung sabia que a resposta não estava no que vemos, mas no que sentimos quando ficamos sozinhos com nossa própria sombra. E é exatamente aí que mora a vingança silenciosa, naquilo que o narcisista descobre quando não resta mais ninguém para anestesiar sua dor. O silêncio do empata começa a ganhar contornos de um rito sagrado, quase como se fosse uma liturgia secreta destinada a despertar aquilo que esteve adormecido. Jung dizia que a psique se move em símbolos, e aqui o símbolo é devastador, a ausência. Essa ausência não é apenas um espaço vazio, mas uma presença oculta que pressiona o narcisista a confrontar aquilo que sempre fugiu. A cada instante em que não há resposta, o inconsciente dele grita, exigindo reconhecimento, mas só encontra paredes. E nessas paredes ecoa uma pergunta que não cessa: quem sou eu quando não tenho ninguém para me validar? O empata, ao calar, não apenas foge do abuso, mas cria uma atmosfera onde o narcisista é forçado a respirar o próprio veneno. É como se o ar ficasse rarefeito, como se a ausência se infiltrasse nos pulmões dele e se tornasse impossível escapar. Essa experiência não é física, mas psíquica, e por isso é ainda mais sufocante. É como se o empata, ao sair, tivesse deixado para trás um espelho invisível que acompanha o narcisista aonde quer que vá. E cada vez que tenta se ver através de alguém novo, só enxerga fragmentos quebrados de si. O silêncio não é neutro. Ele é ativo, vibrante, quase elétrico. Ele gera tensão, porque não permite conclusão. O narcisista, acostumado a controlar o roteiro, se perde em meio a páginas em branco. Não há diálogo, não há reconciliação, não há cena final. Apenas uma história que foi interrompida sem aviso. Jung nos lembrava que o inconsciente não suporta lacunas, ele precisa preenchê-las. E é nesse preenchimento que o narcisista se consome, inventando narrativas, culpados, justificativas. Mas nada satisfaz, porque a ausência é mais forte que qualquer fantasia. O empata, em contrapartida, experimenta uma transformação subterrânea. Ao escolher o silêncio, rompe não apenas com o outro, mas com a compulsão de se doar até a exaustão. É como se cada segundo de não resposta fosse uma corda cortada, libertando-o de uma prisão invisível. Essa decisão, aparentemente passiva, é na verdade um ato de profunda coragem. É o momento em que ele afirma sem palavras: eu existo fora da sua narrativa. E essa declaração muda tudo. Mas para o narcisista, essa mesma declaração é insuportável. Ele se alimenta da ideia de ser o centro, o sol em torno do qual todos orbitam. Quando o empata desaparece em silêncio, o narcisista se vê lançado em um universo onde não há mais órbita, não há mais gravidade, apenas o caos. E nesse caos, a sombra de Jung aparece com força total. Aquilo que estava escondido, aquilo que sempre foi projetado no outro, retorna como uma tempestade interna. Não há como escapar dessa colisão com a verdade. A ironia é que o empata não busca causar dor. Ele busca sobreviver. Mas nesse movimento de proteção, instala-se a vingança mais sombria, a de fazer o outro provar do próprio vazio. É uma justiça que não exige tribunal, que não precisa de testemunhas. É silenciosa, invisível, mas devastadora. E o narcisista, sem perceber, se torna réu em seu próprio julgamento interno. O silêncio é a sentença e o tempo é o carrasco. Há uma imagem poderosa que emerge desse processo, a do espelho apagado. O narcisista olha e não vê nada. Ele tenta reacender a chama da validação, mas só encontra a escuridão. Essa ausência o devora, porque ele não sabe existir fora do reflexo. Jung diria que aqui mora a verdade mais dura. Sem integração, não há identidade real.
O narcisista, ao perder o empata, perde também a ilusão que o sustentava. E o que sobra é um esqueleto psíquico frágil e exposto. O empata, por outro lado, redescobre seu próprio rosto. O silêncio se torna um portal para a individuação, para a jornada de voltar a ser inteiro. Cada palavra não dita é um fio que reconecta sua alma ao centro, que sempre esteve lá, mas que foi sufocado pelo ruído da manipulação. O que parecia ausência se transforma em presença interior. O silêncio, assim, é tanto vingança quanto renascimento. O narcisista, diante desse processo, sente o desespero de quem perde o chão. Ele tenta substituir, repetir padrões, criar novos jogos, mas nada preenche. A ausência do empata se torna um fantasma que o acompanha, lembrando-lhe constantemente de que não controla tudo. E talvez esse seja o castigo mais cruel, perceber que, no fim, nunca teve domínio real. O poder que acreditava possuir sempre foi apenas concessão. Então a pergunta ecoa com ainda mais força. O que acontece quando o predador descobre que sua presa não apenas fugiu, mas que nunca esteve realmente acorrentada? Jung nos ensina que esse é o choque da sombra, o momento em que a verdade rompe as ilusões. O silêncio do empata é esse rompimento, a vingança mais sombria, porque não depende de violência, apenas da simples e devastadora recusa em continuar jogando o jogo. O silêncio do empata começa a se tornar quase insuportável para quem vive da validação externa. Jung dizia que o inconsciente é como um oceano que sempre encontra uma forma de emergir, e aqui ele emerge na forma de inquietação. O narcisista tenta escapar, tenta preencher o vazio com novos rostos, novos diálogos, novas promessas, mas nada funciona. Porque o silêncio não é algo que pode ser substituído. Ele é único, personalizado, moldado pelo vínculo que existia. Cada tentativa de fuga apenas reforça a ausência, como se o eco do empata fosse mais forte do que qualquer presença. Há um momento em que o narcisista começa a confundir ausência com perseguição. Ele sente a presença invisível do empata em cada canto, como se fosse assombrado pela memória de algo que já não está. É uma ironia cruel. O empata se retirou, mas sua ausência se torna onipresente. O silêncio age como um feitiço, como uma sombra que não se dissipa. E quanto mais o narcisista tenta ignorá-lo, mais ele se intensifica, como se estivesse gravado em sua própria pele. O empata, por outro lado, experimenta um despertar. Ao escolher não reagir, ele percebe que a própria alma começa a respirar de novo. O silêncio se transforma em um aliado, um manto que o protege da manipulação e do desgaste. Jung nos lembra que a individuação exige coragem para se afastar das projeções alheias, e é exatamente isso que o empata faz. Ele se recusa a ser espelho, recusa a ser reflexo, recusa a ser objeto. No silêncio, ele deixa de ser extensão do outro e volta a ser sujeito de sua própria história. Mas esse renascimento dói. O silêncio não é apenas libertação, é também luto. O empata precisa enterrar aquilo que acreditou ser amor, cuidado ou vínculo, mas que na verdade era exploração. E esse enterro não acontece com lágrimas visíveis, mas com silêncios profundos, quase sepulcrais. É como caminhar por dentro de um deserto, sabendo que a cada passo a antiga versão de si fica para trás. O empata, nesse caminho, entende que o silêncio não é vazio. É espaço fértil onde algo novo pode nascer. O narcisista, porém, só enxerga a ruína. Sem o combustível da atenção, ele começa a desmoronar. É como uma estrela que perde sua energia e colapsa em si mesma. O silêncio é a gravidade que o puxa para dentro de sua própria sombra. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos nos domina. E agora, sem o empata para suavizar a dor, o narcisista é obrigado a sentir o peso cru daquilo que sempre rejeitou, sua solidão essencial. A cada tentativa de contato frustrada, o narcisista mergulha mais fundo em paranoia. Ele começa a imaginar cenários, diálogos que nunca existiram, justificativas que não se sustentam.
Mas nenhuma fantasia consegue apagar o fato inegociável. O empata se retirou. Não há explicação que possa neutralizar o poder desse gesto. E é isso que o enlouquece. O silêncio é definitivo, e na mente de quem nunca suportou a ausência, isso é o equivalente a uma sentença de morte emocional. Enquanto isso, o empata descobre que sua ausência tem poder. Não porque foi planejada como vingança, mas porque é um reflexo natural de quem se cansou de ser consumido. Esse poder é silencioso, mas transformador. É como se cada dia em silêncio fosse um tijolo erguido em um novo templo interior, onde o empata se reconecta com sua própria essência. O que antes era dor se transforma lentamente em sabedoria. O que antes era perda se torna território de reconstrução. Mas o narcisista, sem perceber, continua preso a um ciclo interminável. Ele procura novos alvos, mas todos se tornam comparações falhas diante do empata. Ele tenta criar novos jogos, mas nenhum deles oferece a mesma intensidade. É como um vício que nunca encontra substituto. O silêncio do empata não apenas corta o vínculo, ele instala uma cicatriz permanente, uma lembrança constante de que nem tudo pode ser controlado. O paradoxo é inevitável. O empata se fortalece ao calar, enquanto o narcisista se desfaz. O que para um é libertação, para o outro é condenação. E esse contraste é o que torna o silêncio a vingança mais sombria, porque não há troca, não há acordo, não há barganha. Apenas a realidade nua. Um se cura, o outro se destrói. É uma dança invertida, onde a ausência se torna presença, e a presença do vazio é mais dolorosa do que qualquer confronto direto poderia ser. E assim a pergunta continua reverberando como um sussurro incômodo. Será que o silêncio é realmente ausência? Ou é a voz mais alta que um empata pode ter? Jung sugeriria que nesse espaço oculto mora a revelação final. O silêncio não apenas pune, ele transforma. E essa transformação é inevitável, mesmo para quem luta desesperadamente contra ela. O silêncio, com o passar do tempo, deixa de ser apenas ausência de palavras e se torna uma entidade viva, quase palpável, que invade cada espaço da mente do narcisista. Jung dizia que tudo aquilo que evitamos enfrentar se torna destino. E esse destino agora o envolve como uma névoa sufocante. Ele tenta fugir, tenta se distrair, mas a ausência é persistente. Está na falta de respostas, no olhar que nunca mais se cruza, no vazio que grita mais alto do que qualquer confronto. É como se o empata tivesse deixado atrás de si um campo invisível, um magnetismo invertido que atrai o narcisista não para fora, mas para dentro de sua própria escuridão. Para o empata, o silêncio funciona como um portal de metamorfose. Ao escolher não reagir, ele descobre que o poder nunca esteve em se explicar, em justificar, em salvar. O poder sempre esteve na recusa. Jung chamaria isso de encontro com o self, a descoberta de uma centelha interior que não precisa da aprovação externa para existir. É nesse espaço de quietude que o empata aprende a ser inteiro, sem as amarras da manipulação. Cada segundo de silêncio é uma costura invisível que fecha feridas antigas. Mas o narcisista, privado desse reflexo, entra em colapso. Ele precisa de plateia para sustentar sua persona. Precisa de testemunhas para acreditar em sua própria narrativa. Sem isso, a máscara começa a rachar. E cada fissura revela aquilo que ele mais teme, a vulnerabilidade. O silêncio não apenas o isola, ele o expõe. É como se todas as sombras que ele projetou no empata voltassem de uma vez, cobrando a conta daquilo que nunca foi integrado. Nesse cenário, a ausência do empata se torna um espelho cruel. O narcisista, que sempre acreditou ser o maestro do jogo, descobre que perdeu a batuta. Ele tenta manipular, tenta provocar, mas o vazio não responde. O silêncio não se indigna, não se ofende, não recua. Ele apenas existe, firme, inquebrável. E nessa firmeza, o narcisista descobre que não há arma mais poderosa do que o não dito. Enquanto isso, o empata se torna cada vez mais consciente de que sua ausência é um grito.
Não um grito de vingança, mas um grito de liberdade. É um gesto que não precisa de testemunhas, porque carrega em si a força do inevitável. Eu lembrava que a verdadeira transformação acontece no encontro com a sombra. O empata, ao silenciar, recusa carregar a sombra do outro e devolve ao narcisista o peso que sempre lhe pertenceu. A ironia é devastadora. Aquilo que o narcisista mais teme não é a acusação, mas o esquecimento. Ser ignorado é ser condenado à inexistência. E é justamente isso que o silêncio oferece. Não há confronto, não há explicação, apenas a dolorosa constatação de que o empata seguiu em frente. Esse abandono silencioso é mais mortal do que qualquer briga, porque não deixa margens para reconciliação. É definitivo. O empata percebe, então, que não precisa mais lutar para provar seu valor. O silêncio é a prova. É o ato final de quem entendeu que a própria vida não pode ser reduzida a cenário para o drama de outra pessoa. Nesse espaço, o empata não apenas sobrevive, ele floresce. O silêncio é fértil e dele nascem novas forças, novos sentidos, novas identidades. Para o narcisista, porém, o silêncio é estéril. Ele caminha em círculos dentro de um deserto psíquico, tentando beber da areia. O vazio o consome porque não há substância, não há energia, não há mais ninguém que lhe forneça o reflexo necessário para existir. E quanto mais ele luta contra isso, mais percebe que está preso em uma cela construída por si mesmo. Essa dinâmica cria um contraste brutal. Enquanto o empata renasce, o narcisista definha. A mesma ausência que para um é libertação, para o outro é condenação. Esse desequilíbrio é a marca da vingança silenciosa, a prova de que não há necessidade de armas, quando a ausência já é suficiente para reescrever o destino. E a pergunta que se insinua, inevitável, é esta: será que o empata tem consciência da força que carrega ao simplesmente se retirar? Jung diria que, consciente ou não, essa é a vitória da individuação, a alma se libertando das correntes da persona alheia e encontrando, enfim, o caminho de volta para si mesma. O silêncio começa a adquirir uma densidade quase mística, como se fosse mais do que uma escolha, fosse um destino. O empata, ao calar, não apenas rompe laços, mas desperta forças que estavam soterradas dentro de si. Jung dizia que a sombra contém tesouros escondidos, e talvez seja nesse vazio que o empata encontra a chave de sua própria alquimia. Porque cada ausência, cada não dito, abre um espaço interno onde a alma respira, e nesse sopro silencioso nasce algo que o narcisista jamais poderá controlar. O narcisista, por sua vez, sente esse silêncio como um veneno lento. Ele não o mata de imediato, mas corrói suas certezas, desestabiliza seus alicerces, mina a sua confiança. O silêncio é como um espelho negro que devolve apenas distorções, e quanto mais ele olha, mais se perde. O que antes parecia poder absoluto se desfaz em pó. A ausência não é apenas ausência, é uma sentença não pronunciada, mas irrevogável. Para o empata, a jornada não é linear. O silêncio é também um campo de batalha interno. Há dias em que ele se pergunta se fez certo, se deveria ter explicado, se deveria ter confrontado. Mas a cada dúvida, o silêncio responde em sua própria linguagem. A paz que nasce de não mais se oferecer ao sacrifício. Jung lembrava que não há individuação sem solidão. E o silêncio é exatamente esse território solitário onde o empata se reconstrói. E enquanto o empata cresce nesse terreno fértil, o narcisista definha em sua própria aridez. Ele tenta repetir antigos padrões com novas pessoas, mas tudo soa mecânico, vazio, insuficiente. É como tentar beber água de um poço seco. O empata, ao retirar-se, não deixou apenas um buraco, deixou uma ausência única, impossível de ser substituída. E é isso que torna o silêncio uma ferida eterna. Há momentos em que o silêncio ganha um peso quase espiritual. O narcisista sente que perdeu mais do que uma pessoa, perdeu um reflexo vital. E o empata descobre que nunca foi apenas vítima, mas também portador de uma força que, ao se retirar, desestrutura completamente o jogo. O silêncio não é vingança porque não busca punição,
mas é vingança porque inevitavelmente pune. Esse paradoxo é a essência da espiral que se abre diante de nós. O empata não quer destruir, mas ao se proteger, destrói a ilusão do narcisista. O narcisista não quer reconhecer sua fragilidade, mas ao perder o espelho, é forçado a vê-la. E nesse choque, nesse confronto invisível, a balança se inverte. Aquele que parecia frágil mostra-se forte, e aquele que parecia invencível mostra-se quebrado. O empata começa a entender que sua maior arma não é a palavra, nem o confronto, mas a simples recusa em continuar disponível. É uma força que não precisa ser exibida, porque já se manifesta em cada segundo de ausência. Jung nos lembraria que o verdadeiro poder é silencioso, porque nasce do inconsciente e não da persona. E é exatamente isso que acontece. O empate, ao calar, conecta-se a uma força que não pode ser manipulada. Para o narcisista, cada tentativa de romper esse silêncio é como socar o vento. Ele tenta, insiste, manipula, mas nada o alcança. A ausência é sólida, impenetrável. O empata já não está acessível, nem física, nem emocional, nem energeticamente. O narcisista sente que está diante de um muro invisível, e quanto mais tenta atravessá-lo, mais percebe que nunca teve as chaves. O silêncio, então, deixa de ser apenas um gesto e se transforma em um símbolo. Para o empata é o símbolo da libertação. Para o narcisista é o símbolo da derrota. Para ambos é um ponto sem retorno. Nada será como antes, porque a ausência já gravou sua marca na psique dos dois. E assim, chegamos ao limiar de uma revelação ainda mais sombria. O silêncio não apenas fecha um ciclo, mas abre uma nova realidade. O empata segue em direção a um caminho de individuação, enquanto o narcisista mergulha cada vez mais fundo em sua própria prisão. Mas a pergunta que permanece, latejando como uma ferida aberta, é esta: será que o silêncio é apenas um fim? Ou é, na verdade, o início de algo muito mais profundo, obscuro e transformador? O silêncio, nesse ponto da jornada, já não é apenas uma escolha, mas um território habitado. O empata caminha dentro dele, como quem atravessa uma floresta densa, onde cada sombra revela um pedaço esquecido de sua própria alma. Jung diria que é na escuridão que encontramos os símbolos mais poderosos. E aqui o símbolo é a recusa. O empata recusa ser palco, recusa ser combustível, recusa ser espelho. E nesse gesto simples, quase invisível, rompe correntes que por anos foram vistas como inquebráveis. O narcisista, por outro lado, se debate em um vazio que cresce como um labirinto. Ele já não busca apenas o empata, busca a si mesmo. Mas o que encontra é silêncio. Esse silêncio é sufocante porque não oferece resposta, não oferece narrativa, não dá a ele o consolo de uma explicação. É um vazio que não cede, que não se deixa decifrar. E para quem sempre viveu do controle, esse é o pior dos tormentos. Estar diante de algo que não pode ser manipulado. Enquanto isso, o empata descobre que o silêncio também tem camadas. No início, ele pesa, aperta o peito, parece ser solidão. Mas aos poucos, esse silêncio começa a se revelar como refúgio, como útero psíquico, onde a alma se regenera. Jung nos lembrava que o inconsciente não é apenas sombra, é também fonte. O empata, ao calar, se reconecta a essa fonte e começa a beber de águas que nunca havia provado. É um renascimento que acontece sem barulho, quase secreto, mas visceral. O narcisista sente a diferença. Cada vez que tenta reaproximar-se e encontra apenas o vazio, é como se um espelho fosse arrancado de suas mãos. Ele precisa encarar pela primeira vez a possibilidade de que não é indispensável, de que pode ser esquecido, de que sua importância era apenas ilusão. E é nesse choque que o silêncio se torna uma arma invisível, porque não fere o corpo, mas desarma a psique. O empata segue reconstruindo-se em silêncio, mas o narcisista permanece preso à ausência. Esse contraste se intensifica com o tempo. Para um, o silêncio é cura. Para o outro, é condenação. Para o empata, cada dia de silêncio é uma vitória interna.
Para o narcisista, cada dia de silêncio é mais uma prova de que perdeu o controle. O mesmo gesto se multiplica em sentidos opostos. E é essa dualidade que faz dele a vingança mais sombria. Jung afirmava que não há luz sem sombra. O silêncio é exatamente essa dualidade em ação. Ele ilumina o empata, permitindo que encontre sua própria força e mergulha o narcisista na escuridão de sua impotência. O empata começa a florescer, enquanto o narcisista se desfaz. E nada disso é dito em voz alta. Não há declarações, não há discursos, não há despedidas. Apenas o silêncio, e ele basta. Esse silêncio se torna uma espécie de sentença eterna. Não há quando termina, não há como anular. É um gesto que, uma vez feito, nunca pode ser desfeito. O narcisista pode tentar novos jogos, novas máscaras, novos vínculos, mas todos serão contaminados pela memória da ausência que o marcou. O empata, mesmo distante, permanece como sombra em sua consciência. E aqui nasce o paradoxo final dessa espiral. O empata não busca vingança, mas sua própria libertação. No entanto, ao se libertar, desencadeia no narcisista a vingança mais devastadora, porque não há batalha, não há confronto, não há palco. É apenas um silêncio que jamais pode ser vencido. E a pergunta, como uma ferida que não fecha, insiste em retornar. O que dói mais? Ser deixado em meio a gritos e acusações, ou ser abandonado em silêncio, sem explicação, sem fechamento, sem nada? Jung diria que a resposta está no inconsciente, onde o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. O silêncio que atravessamos juntos até aqui não é um vazio inerte, mas uma força que pulsa nas entrelinhas. Ele carrega em si a densidade de tudo aquilo que nunca foi dito, mas que permanece vibrando no inconsciente. Jung dizia que a psique fala através de símbolos, e talvez o maior símbolo seja justamente esse, a recusa do empata em continuar sendo o reflexo do outro. Essa recusa ecoa como um trovão mudo, um lembrete de que até a fragilidade contém um poder indomável. E se o silêncio não fosse um fim, mas uma semente? Imagine-o como uma raiz invisível que se expande no subterrâneo, rompendo pedras antigas, abrindo fendas onde antes só havia escuridão. O empata se torna solo fértil para o próprio renascimento, enquanto o narcisista se vê afogado na aridez do próprio vazio. Não é um castigo, não é um prêmio, é apenas a verdade revelando sua face inevitável. Há uma dor, sim, mas também há uma revelação. O silêncio não responde, mas ensina. Ele não explica, mas transforma. Para o empata, cada segundo de ausência é um degrau em direção a si mesmo. Para o narcisista, cada segundo é uma queda mais profunda em sua própria sombra. O mesmo silêncio, dois destinos opostos. Eis o paradoxo que não pode ser ignorado. Você percebe como a ausência fala? Como a falta de palavras às vezes grita mais alto do que qualquer acusação? Esse é o eco que permanece. A constatação de que nem sempre o fim vem com portas batendo ou gritos desesperados. Às vezes, o fim vem como um vento suave que cala, mas arranca pela raiz tudo aquilo que não podia mais permanecer. E nesse vento, o espectador sente algo se mover dentro de si. Talvez seja memória, talvez seja dor, talvez seja apenas a lembrança de um silêncio que já viveu e não conseguiu decifrar. Eu diria que é nesse espaço que o inconsciente toca a superfície, pedindo para ser olhado. Não como teoria, mas como experiência. O silêncio é o ponto em que todas as máscaras caem. Ele expõe a sombra do narcisista, mas também revela a força escondida do empata. Ele é ausência e presença, destruição e reconstrução. E quando o sentimos de verdade, percebemos que não é possível voltar a ser quem éramos antes. Algo muda para sempre. E se, no fundo, o silêncio for a maior forma de verdade? Uma verdade que não precisa de provas, de testemunhas ou de explicações. Uma verdade que se instala não na mente, mas no corpo, no coração, na memória. Uma verdade que, mesmo sem palavras, continua a falar, mesmo dias depois, mesmo em momentos aleatórios, como uma lembrança que insiste em retornar. Talvez agora você se perceba diferente. Talvez sinta que algo em você foi tocado.
ainda que não consiga nomear. Isso é o poder do símbolo. Ele não pede entendimento, ele pede vivência. E o silêncio, ao contrário do que parece, nunca se apaga. Ele permanece como um fio invisível que liga aquilo que fomos ao que podemos nos tornar. E aqui fica a pergunta que ecoará além deste instante. Quantos silêncios você já carregou? E quantos deles ainda estão pedindo para serem ouvidos? Jung nos lembraria que nada do que é reprimido se perde. Tudo retorna e retorna com mais força. O silêncio não foge, ele espera, ele se revela, ele transforma. Talvez seja por isso que você tenha chegado até aqui. Porque dentro de você há perguntas que ainda não se calaram. Se essas palavras tocaram algo em seu íntimo, permita que essa jornada continue. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se. Não como gesto mecânico, mas como parte de uma travessia. Porque quando o silêncio fala, não podemos mais ignorar o chamado. E lembre-se, o silêncio não é ausência, é a linguagem mais profunda da alma.